grandeza do que espera pelo crente. Mas a melhor coisa do mundo foi quando eu te conheci. Muitos acham absurdo, mas eu me orgulho da escolha que fiz. Então, fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Que eu não tô nem aí. Eu encontrei um amor verdadeiro e ele é mais do que eu podia querer. Só queria ter conhecido mais cedo, porque curtir a vida é estar com você. Gente que não entende, sei que não são poucas, mas isso para mim são só palavras ao vento. Pois entregar a Cristo é a decisão mais louca e a mais importante de todos os tempos. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Que eu não tô nem aí.
consegue esconder a raiva de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus em você. Você é o Deus que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o Deus. Você é precioso, mais raro que o ouro puro que eu vi. Se você resistiu, Deus não vai resistir. Ele está aqui pra te levar. Se o mundo te quiser, consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou está em você. Isso é mistério de Deus. Você é o Deus que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Você resistiu, Deus não vai resistir. Ele está aqui pra te levar. E o mundo te Uma palavra de edificação. Amém? Fabinho, meu líder, Glória a Deus, Jesus! o líder da Geração Timóteo. Glória a Deus! Geração Timóteo não é um slogan, é um estilo de vida. Glória a Deus! Boa noite. Paz seja com todos. Amém! Primeiramente eu quero agradecer cada um que está presente nesta noite. Tem uns que é longa data, tem uns que é pouca data, mas cada um aqui é muito especial na minha vida. Mas eu não posso iniciar esse testemunho sem chamar uma pessoa aqui que me acolheu nesse lugar, arrebentado, não tentar não chorar. Glória a Deus! Deixa chamar o pastor Fábio aqui, nós vamos começar a ministrar. Deus maravilhoso! O servo do Senhor que me acolheu neste lugar, Glória a Deus! cheio de carrapicho. Aleluia! Queridos, boa noite. Paz seja convosco. Diga para o irmão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Põe para o Fabinho assim, com o dedo assim, ó. Fala. Com benignidade, Deus te atraiu. Com cordas de amor, Ele te laçou. Glória a Deus! Querido, Deus é fiel na maneira dele de trabalhar. Pode sentar. É um prazer tê-los aqui conosco. Nós louvamos a Deus, né, pela obra que Jesus começou. Diga para o irmão, você é uma obra em construção. Diga, não está completo ainda. Tem alguns acham que já estão completos, já está pronto. Você decepciona consigo próprio. Mas, meu irmão, é para você entender que você não é que nem a estátua de Nabucodonosor, que tinha as pernas, os pés e as pernas de barro, de ferro. Não, nós somos todos de barro. Mas tem uma coisa: a obra que Jesus começa, Jesus completa. Diz para o irmão, a obra que Ele começa, Ele completa. Então Deus começou uma obra e Deus completará.
Estava agora preparando 6 lições das próximas células que vai vir seguindo pela frente aí. A ver a Soninha ali. E uma das coisas é: Deus não disse para Abraão descer, Deus disse para Abraão subir para o Negueb. Abraão decidiu descer. Então, o mais importante, quando Deus marca, Deus busca, né? E quando o Fabinho ele diz que a forma como ele estava, importante, querido, é que Jesus ele tem a água, o líquido perfeito, o sangue, a água e a palavra. A palavra se transforma também em água para nos lavar e para nos limpar, aqueles que deixam serem limpos, serem lavados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que isso? Para escrever uma história em outra geração, porque essa é a tônica. Uma geração contará uma história a outra geração. Aleluia. Se Deus continua te usando, Fábio, em nome de Jesus, para escrever uma história a outra geração. Uma coisa importante é que o Fábio não toma uma decisão que não aprenda a comunicar, né? Que não aprenda a comunicar. Comunique, tanto ele como hoje a sua esposa, né? Ele e a sua esposa. Amanhã nós vamos ter uma conversa um pouco longa com todos os jovens aqui da igreja, com todos os adolescentes amanhã. Depois do culto, não tem problema, vamos sair às 11h30 da noite, comer rapadura com farinha, né? Nós vamos ter uma conversa com todos os jovens, diga assim, porque nós vamos embora para o céu. Né? Então o nosso papo, meu irmão, é coisa do céu. Esse é o nosso papo, não tem outro papo, coisa do céu, em nome de Jesus. Amém? Então dizer para os pais do Fábio, né, e irmã, né, e irmão, que grandes coisas o Senhor tem feito e continuará fazendo no nome do Senhor Jesus. Quem viver verá que Deus ainda fará. Lá em cima, na igreja de cima, vai caber 2.883 lugares. Vai ter culto, vai ter jovem lá de fora, esperando terminar um culto para entrar o outro. Isso vai acontecer. Quem viver verá. Ah, é difícil, você vai morrer então, meu irmão. Agora, se você viver, você vai ver o agir de Deus no nome do Senhor Jesus. Amém? Fabinho está com mil Timóteos. Glória a Deus, Deus deu 1001 para ele no nome de Jesus. Deus abençoe. E é um prazer para a sua família, família biológica, ter você aqui como líder nesse lugar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Filho pródigo. Eu vou contar a história de um jovem de 17 anos que tinha muitos sonhos. E esses sonhos acabou sendo bloqueados por escolhas erradas. Amém? As consequências de uma escolha. E eu vou falar uma situação desse jovem, de uma droga chamada cocaína, que é uma droga que mata aos poucos. É uma droga que acaba com o ser humano de pouquinho em pouquinho. Ela te conquista, te laça, caminha com você e depois te destrói. E é uma droga que você só vai conhecer a força dela quando você já está até a tampa. Quando você, em vez de dominá-la, ela passa a te dominar. Muitas pessoas falam do crack. Realmente, o crack é algo assim sobrenatural em relação ao que faz com a pessoa. Ela desgraça a pessoa em questão de dias. Só que existe uma droga chamada cocaína que te laça de uma forma que você só consegue ver a sua situação quando você já está totalmente apaixonado por ela. Amém? Nós vamos falar sobre o filho pródigo, que reteve uma herança, que pediu uma herança. Só que a herança, ela só vem nas mãos das pessoas, nas mãos daquele que tem direito a essa herança, no tempo certo, no tempo correto. Não existe pegar uma herança antes do tempo. Um filho herdar algo do pai, o pai vivo. Existe uma sequência, e ela só vem na hora certa. Ela só é bem usufruída na hora correta. Amém? Glória a Jesus. Eu vou falar de alguns pontos desse filho pródigo que se encaixa na minha vida. Amém? Primeiro ponto desse filho
Está lá no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 12, nós vamos ler de pouquinho em pouquinho. E esse primeiro ponto foi a escolha errada de um filho que tinha uma herança garantida, mas devido às suas escolhas, essa herança acabou se terminando. Primeiro ponto, a partir do versículo 12, eu vou ler até o 13, tá? E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que lhe pertence. E ele repartiu eles essa fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Primeiro ponto, Fábio tinha seus 17 anos, estava na igreja, um jovem que conheceu o Senhor Jesus, que entendeu que Cristo morreu por ele naquela cruz, para que ele tivesse direito à vida eterna. E o Fábio chegou na igreja cheio de sonhos, como todo mundo chega, né? Cheio de objetivos, né? 17 anos, eu tenho uma vida inteira pela frente, e eu conheci o Senhor na melhor fase, que é a juventude. Isso fica um recado para você, jovem e adolescente. Amém? E eu conheci aquele Deus maravilhoso que me amou logo de início. Confesso que fui por causa de uma banda de rock para a igreja chamada Catedral na época. Mas lá o Senhor me mostrou que não era o Catedral, e sim era o sacrifício dele naquela cruz. Amém? Só que o Fabinho não tinha sonhos. E muitas das vezes a gente quer fazer as coisas fora do tempo. Muitas das vezes a gente quer viver as coisas fora do nosso tempo. E o Fabinho, com seus 16, 17 anos na igreja, se apaixonou por algumas coisas do mundo. E ele ficava, né? Entre a igreja e entre os prazeres. Entre a igreja e entre os prazeres. No belo dia o Fabinho pegou a sua mochila, pegou tudo aquilo que tinha, que eu tinha recebido do bom e do melhor. Falei, vou sair, vou viver a vida. Essa foi a escolha errada, a saída da igreja. Amém? E essa saída da igreja, ela envolveu certas coisas: rebelião, ingratidão. E me envolvi numa vida de pecado, que até entanto, eu na minha adolescência fora do Senhor, não tinha conhecido tanto pela criação que eu tive, que foi uma criação excelente, eu posso dizer. E eu decidi viver uma vida para mim mesmo, longe de conceitos, longe de ter obrigações, porque o jovem, qualquer ser humano, muitas das vezes não quer viver nessa situação. Ele quer viver a vida dele do jeito que ele achar melhor, certo? E eu fiz essa escolha. Até entanto, essa escolha no momento não foi complicado, porque eu fiquei, né, beijei na boca, não tinha beijado ainda, né? Nossa! Tomava minha cervejinha, né? Ia para as festinhas, que na época era festinha de poá. Hoje os pratos que o inimigo oferece são diferentes, mas tem alguns aqui da minha época que o que estava pegando era Sprite, né? Festas de poá. E eu estava super feliz. Falei, não, agora eu estou vivendo, agora eu estou curtindo. Isso é vida, né? Bem vestido, um rapaz que cuidava bem do visual, cuidava bem, usava roupas. Minha mãe dizia quando via as notas da minha roupa, meu Deus, se vestia bem, e foi curtir a vida, como esse filho pegou a herança, a bagagem e foi. Mas as nossas escolhas, em tudo que nós fazemos, tem consequências. E esse jovem, filho pródigo, quando pegou essa herança, ele esqueceu de consequências que viriam, porque o dinheiro acaba. O dinheiro acaba. Amém? Muitas das vezes a gente sai da igreja e sai curtindo e fala, Fabinho, eu não vou viver a esperar. Eu vou esperar para namorar? Eu vou ter que ficar avisando para minha mãe onde eu estou, ter que avisar para o meu pai onde eu estou.
eu tenho que dar toda hora informação na minha vida. Esse jovem se cansou disso. Ele falou, não quero isso não. Deixa meu irmão aí, tô fora. E eu fiz essa escolha. O segundo ponto que eu quero trazer nessa passagem é: longe da casa do Pai, nós passamos necessidade. Longe da casa do Senhor, nós passamos necessidade. No versículo 14 diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. O Fabinho estava tranquilo, mas os anos foram se passando. A bebida vai tomando espaço, a rebeldia vai tomando seu espaço. Você já não consegue controlar bem a situação. Ah, Fabinho, mas eu estou fora da igreja há muitos anos e eu estou bem. Bem como? Porque quando eu me dei conta de que eu estava longe da casa do meu pai, quando eu me dei conta que eu estava longe e que eu comecei a passar necessidades, eu estou falando de necessidades financeiras, ela inclui também, mas estou falando de amor, de carinho, de rumo, de direção. A gente perde isso fora da casa do Senhor. Nós perdemos a paz verdadeira que nós temos dentro de nós, porque nós dentro da igreja passamos lutas e lutas. Está aí o meu pastor, eu caminho com ele, lutas e lutas, mas a nossa paz não vai embora, não vai. E quando nós estamos longe da casa do Senhor, qualquer dificuldade que nós passamos, nós sentimos essa necessidade. Quando nós passamos essas dificuldades, a paz que era para nos dar tranquilidade, não está presente, não vem de contra nós. Perdemos a direção, se encontramos numa miséria espiritual, a humilhação e uma vida financeira desorganizada. Você começa a desvalorizar certas coisas da sua vida. Esse jovem, quando diz no versículo 14, que se veio uma grande fome e ele veio a passar necessidades, ele era filho de um camarada rico. Mas eu não estou falando de riqueza somente do que o pai dele tinha financeiramente, mas sim do zelo e do cuidado que o pai dele tinha com ele. E no Senhor a gente tem a paz, o amor, o cuidado, mas também a provisão diária que Ele nos dá. Amém? Quando estamos longe do Senhor, nós não temos seguranças, decisões não têm rumo, perdemos o controle, a glória de Deus fica distante. Quando eu me dei conta na minha vida, quando eu saí da igreja e quando chegou um certo ponto, eu falei assim comigo e senti dentro de mim, eu expulsei o maior bem que eu tinha dentro de mim, chamado Espírito Santo. O bem que me conduzia, o bem que me direcionava, o bem que estava começando a me moldar para ter uma vida de sucesso, uma vida de conquistas. Sim, com lutas, mas conquistas. Amém? E o pior de tudo, a bênção que estava disponível para mim, a bênção que estava disponível para aquele filho, simplesmente fica distante, porque o dinheiro dele acabou, certo? O carinho do pai não tinha mais. E quem tem pai, quem tem mãe, e quem tem aquele mais chegado, vó, sabe quando o negócio aperta, onde a gente vai? É o colo. Então você imagina um camarada que tinha tudo, abandona tudo, joga tudo pro alto, pega uma herança achando que aquilo ali duraria a vida inteira, usando de forma desorganizada. Chega uma hora que acaba. Chega uma hora que a bagagem zera. E foi isso que aconteceu comigo. A minha bagagem zerou. Aquilo que eu tinha de bom e do melhor, antes de conhecer o Senhor e depois que conheci o Senhor, eu perdi. Quer dizer, eu perdi até aquilo que eu tinha antes do Senhor. Eu joguei tudo pro alto. Quando começou a necessidade, veio o terceiro ponto complicado. Se chama ruína. Lá no versículo 15 e 16 diz assim: e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago
com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O que isso quer dizer? Chegar ao ponto de se contentar com a lavagem, porque o que porco come é lavagem. Um cara que tinha um cuidado especial pela família, um cara que tinha cuidados especiais pelos servos que serviam ele, pelo cuidado que ele tinha pelo pai. Eu imagino que esse camarada comia. Eu imagino como esse cara era tratado numa hora de uma refeição. E simplesmente ele se pega dentro de um curral de porcos, desejando comer aquilo que os porcos comiam. E isso foi o começo das minhas escolhas. Isso foi o começo das consequências, das escolhas que eu fiz. E uma delas, que foi me dado com muito suor, com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação. Um cara que um dia estava desesperado, que chegou a vender as suas alianças, porque tinha necessidade dentro de casa, os filhos estavam passando necessidade. Um cara que não pensou em nada, foi lá, vendeu a aliança para levar a provisão para dentro de casa. Eu estou falando de perda de caráter. O caráter que meu pai e minha mãe me deu, o caráter que meu pai e minha mãe com muito suor me deu, eu joguei isso no lixo. Eu joguei totalmente dentro do lixo. Fome espiritual, perda de respeito. Onde que eu imaginava na minha vida eu perder o respeito? Onde que eu imaginava eu ser olhado com os outros olhos por pessoas que me viram crescer, que me viram crescer? Por quê? Porque eu estava dentro de um lamaçal, eu estava dentro de um lugar comendo comida dos porcos. E fala para mim hoje, quem que senta lá? Pessoas normais, pessoas que têm a paz com ela, que senta para comer com um porco? Não tem. Quem procura essas pessoas? E eu cheguei nesse ponto. Perda de respeito, princípios perdidos. Os princípios que eu tive dentro da minha casa, os princípios que esse filho pródigo teve dentro da casa dele, foi perdido. Porque a cerveja, poá, não tinha mais, já não supria mais. Já não tinha mais, não completava mais a minha vida. E olha que eu gostava de cerveja, alguns aqui sabem. Mas chegou um ponto que não tinha mais. Aí veio a dependência química e alcoólica. Porque até então eu não achava que eu era um alcoólatra. Como muitos alcoólatras acham que não são alcoólatras. Muitos alcoólatras e dependentes químicos acham assim: eu só uso cocaína sexta e sábado. Eu só tomo minha breja ou minha cachaça, sei lá o que seja, só sexta e sábado. Mas isso faz 20 anos que eu faço isso. Você é um dependente. Você é um dependente. Amém? A sua credibilidade vai embora. Pessoas se afastam de você. Quando eu cheguei a um ponto que eu entrei por uma porta do bar, um cara que era bem considerado, graças a Deus, assim, pela educação que eu tive. Mas chegar a um ponto de você entrar por uma porta do bar e as pessoas saírem pela outra, queridos, eu falei, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Só que entra o grande detalhe, e agora? O que eu faço? Porque há 8 anos atrás não existia as portas como existe hoje para a casa de recuperação. Há 8 anos atrás, usuários de cocaína viviam uma vida escondida, sem mostrar que é dependente. Eu conheci pessoas que usavam cocaína há 20 anos e era uma vez por semana dentro da sua casa. Eu conheci dependentes de cocaína porque eu nunca imaginei que o cara usava cocaína. Porque é uma droga que te engana. É uma droga que prepara um laço frontal e te puxa. Porque as pessoas acham que droga só mata se o traficante vir te dar um tiro. Mentira. Um trago na maconha pode te matar. Uma carreira de cocaína pode te matar. E veio consequências. Eu comecei a cocaína, eu usei cocaína há 8 anos. Fiquei afastado há 11. Só que você pode falar, pô Fabinho, 8 anos só? Mas a minha relação com a cocaína não era uma relação comum. Não era uma relação qualquer. Era intimidade. Eu tinha intimidade com ela.
Eu não precisava estar numa banca de gente, eu não precisava estar indo para uma balada, eu não precisava ir para lugar nenhum. Eu tinha uma relação constante com ela. Eu tinha uma relação que chegou ao ponto de eu colocar ela na frente de tudo. Não importava o que estava acontecendo no mundo. Meu pai fez ponto de safena, meu irmão é prova disso. E o meu pai estava internado e eu não queria ficar com meu pai. Porque eu ia deixar minha paixão. Eu ia deixar algo que eu tinha de precioso. Como esse cara tinha as boletas. Eu tinha cocaína. A cocaína era meu tudo. E o meu sonho era arrumar uma outra louca que nem eu. Entendeu? O meu sonho era minha mãe descobrir e eu poder usar cocaína dentro do meu quarto. Que hoje, infelizmente, tem mães que estão fazendo isso para tentar ter o seu filho debaixo das tuas asas. Mas desculpa, isso não resolve nada. Eu tinha essa relação muito intensa. E a gente acha que a cocaína não vai matar, como eu falei anteriormente, de outras coisas. E simplesmente um traficante vai invadir minha casa e vai me matar. Ou um traficante vai chegar num bar e vai me matar. Já aconteceu várias coisas comigo. Um dia um traficante colocou uma arma na minha cara. Eu estava tão louco, que eu falei para ele, abaixa isso daí. Em outras palavras, né? Abaixa isso daí. Eu sou cliente fiel. Pago à vista, não tenho nada aqui. Baixa isso daí. Olha que loucura. E teve outras situações de livramento que Deus me deu. Teve um dia que está na memória dos meus pais, principalmente do meu irmão. Eu tive uma convulsão tão forte, que eu cheguei a defecar, vomitar, e o meu nariz saiu tanto sangue dentro do meu quarto. Eles não deixam mentir. E aquele dia eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, é o fim. Porque eu só me lembro de ter entrado dentro da minha casa, depois de ter usado 25 pinos de cocaína de uma vez assim, e ter bebido coisas, porque eu não bebia, esse ponto chegou que eu não bebia mais cerveja, eu bebia absinto, bebia coisas que eram muito fortes. E nesse dia eu falei, acabou, eu já desci a escada de casa, sabe, deitando na minha cama quietinho. Aí eles perceberam, e foi um fuzuê aquele dia. E no outro dia de manhã, eu acordei, aquele cheiro, desculpa a expressão da palavra, de merda dentro de casa, aquele cheiro forte. E eu falei, vou mudar de vida. Falei pro meu irmão, vou para a igreja. Para a igreja nada, irmão. Vou deixar minha paixão. Porque na hora que eu lembrei dela, falei, aí morreu. É meu amor. Um dia um amigo meu me perguntou do bar, Fabinho, você é um cara tão bacana, você é um cara tão legal, por que, meu, usar esse negócio aí? Falei para ele, isso aqui é minha paixão. Não quer ser meu amigo? Mas isso aqui eu não troco. Aí onde as pessoas se afastam, outras pessoas não querem saber de você, onde as pessoas começam a te ver com outros olhos, onde você se torna um número para a sociedade, porque você não é mais aquele amiguinho, você não é mais aquele camarada legalzinho, você não é mais aquele jovem legal, você não é mais aquele parente bacana. Você já começa a ser indigesto, já começa a ser desprezível, você começa a incomodar. E eu nunca imaginei, um dia eu me peguei pensando, falei, como pode eu estar nessa situação? Como pode? Outro ponto que a droga faz é a destruição na família em geral. Porque não foi só eu que eu não estava destruindo só a minha vida. Eu estava destruindo a vida do meu irmão, da minha irmã, dos meus parentes, do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos. Eu estava destruindo a vida de todo mundo que estava ao meu redor. Teve um belo dia que eu estava na esquina da minha rua. E essa é outra experiência que eu nunca imaginei de passar na minha vida, a não ser se fosse um assalto. Mas foi uma tentativa de homicídio. Tentaram me matar nesse dia por puro ódio, porque eu não fazia mal assim, nunca gostei de prejudicar as pessoas. Nunca gostei. O Lequinho está aí comigo, ele é prova disso, andou comigo muitos anos.
Eu nunca imaginei em lesar alguma pessoa, a não ser se fosse no meu estado de doideira, né? Depois de 20, 30, né? 40 pinos, que tinha dia que só, né? Ficava 3, 4 noites fora. Aí chegou esse dia, tentaram me esfaquear na minha rua. E a pessoa que tentou me esfaquear, ela segurou eu de uma forma que não tinha como eu correr. Quando ele tentou dar a facada, a minha blusa não dava para rasgar. A forma que ele pegou, ela ficou muito consistente, ficou muito forte. E ali foi rasgada a minha camisa, e eu corri sem direção. Falei, agora já era. E consegui despistar o camarada e voltei para o outro lado. Aí o pessoal do bar conseguiu segurar. E naquele dia eu falei, eu vou acabar com esse cara, vou matar esse cara. Fui para casa, tinha contatos com pessoas que eram do meu nível, pessoas que também não estavam aí para nada, me deviam alguns favores. Na área de contabilidade a gente faz alguns gatos aí, né? Na época eu fazia alguns rolos, né? Hoje, glória a Deus, eu faço mais. E eu liguei para um monte de telefone. E não consegui falar, e coloquei minha cabeça no lugar e falei, não vou fazer isso. Deixa quieto. Graças a Deus, do outro lado também entendeu que fez uma coisa errada. Que o cara que tentou fazer isso não era bandido, não era nada. Era um cara trabalhador, mas você vê, você chega a incomodar tanto. Até a pessoa que tem nada a ver com a história quer te matar. O tanto que você incomoda. E naquele dia foi outro livramento, porque se eu corro para um bar que eu tinha direção, aquele dia era saidinha, então tinha muito cara na rua. E eu ia correr para aquele bar, eu ia correr dentro dele, eu ia me jogar lá dentro do bar, porque não tinha para onde correr mais. E o cara não precisava nem de faca, para falar a verdade, para me matar. O cara era forte. E eu, péssimo, 15 kg a menos. Dá para você ter uma noção ainda, né? Mas graças a Deus eles seguraram e passou o tempo. Só que mesmo assim eu não tive uma atitude de mudar de vida. Eu vi a minha vida se acabando, eu vi a cocaína tomando conta. Chegou uma hora que eu pedi a conta do meu emprego, falei, não quero trabalhar mais. Aí onde o caldo engrossou, onde a vaca foi pro brejo. Aí era 24 horas doido. Aí acaba seguro-desemprego, aí acaba dinheiro. Aí para você não roubar em casa, você pede para a avó, pede para tio, pede para a mãe, pede emprestado, manda talão de cheque para aqui, cheque para ali. Todos os recursos que eu tinha, eu ia. Graças a Deus eu nunca pensei em roubar. Lógico que a noia muitas das vezes era tão grande, né, mas o diabo ele sabe, né? Ele sabe da necessidade de um cara que está sem Jesus. E ele vinha, mandava a pessoa, né? Às vezes aparecia situações, falava, nossa, meu dia hoje vai ser da hora, né? Teve um dia que eu fui sacar dinheiro no caixa eletrônico e eu só tinha 100 reais e eu saquei 100 e não mudou, 200 mudou, fui sacando e o caixa deu pane e eu fui sacando. Esse dia eu usei, foi 500 conto para a roça. Mas eu tinha essa relação, eu não queria mudar essa relação com a cocaína. Amém? Aí existem pontos muito importantes nessa minha vida. Existem pontos que fizeram a diferença. Quando você chega no fim do poço, você não tem mais vontade de viver em família. Eu confesso que se eu não tivesse meus pais, eu ia morar na rua, porque eu não aguentava mais ouvir as pessoas falando. Eu não aguentava mais ir em festas de família e ver estampado na cara das pessoas que eu não era bem-vindo. E eu não estou culpando as pessoas, porque eu era desagradável. Tem pessoas que não me contam o que eu falava, porque imaginam o que era. Chega um ponto que você não quer mais saber de nada. Eu não tenho família, não quero nada, eu quero viver minha vida. Só que eu tinha meu pai e minha mãe, e a minha mãe café dela inabalável, eu não conseguia, deixar ela e cair no mundo. Porque a vontade, sim, eu tinha, de viver minha vida com meu amor. Não conheci o crack porque não chegou na minha mão. Deus não permitiu, porque medo eu tinha. Eu não conheci o crack, eu nunca peguei uma pedra de crack na minha mão. Mas se eu pegasse, eu acho que eu ia abandonar a minha gata e arrumar outra. Mas não cheguei a conhecer. E vem uma grande diferença na vida
de uma família que tem um jovem dependente químico. Vem uma grande diferença na vida de uma família que tem um jovem alcoólatra. Porque eu não era só dependente químico, eu era alcoólatra. Às vezes eu descia para a casa do meu primo, era meia-noite, os bares fechavam na época. Eu descia com a garrafa de absinto, com o bolso cheio de cocaína, e eu ficava a madrugada toda ali. E eu te confesso, se você tomar só absinto, você já vê coisa. Quanto mais com cocaína. E chega um ponto, né, que pastores me encontravam na rua. Tinha vezes que pessoas me viam dentro do bar e gritavam: Jesus vai te pegar. E eu, como? Estou aqui no meio dos povos, estou aqui no meio da bolota, comendo lavagem. Como eu vou? Como que eu vou casar? Como que eu vou constituir uma família? Como que eu vou viver aquele sonho que eu tinha lá atrás? Esquece. Acabou. Meu destino era Cambiri, que é o cemitério de Ferraz, ou cadeia, de repente, por uma atitude errada por devido à cocaína. Né? Atitudes que muitas das vezes discussões, muitas das vezes essa situação mesmo que aconteceu, que a pessoa tentou me matar. Então como que você tem uma perspectiva de vida? E eu estou falando aí que tem pessoas que usam droga há 15 anos, 20 anos e se enganam dentro dela. Se enganam, achando que está tudo bem. Tem gente que usa essas drogas de vez em quando e acha que está tudo bem. Eu usava droga sexta e sábado e às vezes domingo. Eu trabalhava de boa, assim, sem uso. E eu era independente, porque eu não passava uma sexta, um sábado e às vezes um domingo sem usar. Perto de pessoas que não usavam. O Kinder está de prova. Que eu andava com pessoas que não usavam, mas eu usava. Eu agradeço a família do Lequinho, que mesmo com a vida que eu tinha livre acesso dentro da casa dele. Eu agradeço a vida do Kinder de São João, que eu tinha livre acesso à casa dele. Mas você vê, de boa, suave. Chegou uma vez que eu tive um uso de droga e eu passei tão mal com a dor no peito, falei, é hoje que eu vou. E eu fiquei sabendo que essa cocaína tinha substâncias erradas, que isso acontece. Tinha um remédio para cavalo nessa cocaína. Eu cheirava 25, 30 pino. Esse dia eu cheirei 2 carreiras. Fiquei mal. Então as pessoas acham que é só o traficante, mas não é. Às vezes um trago, às vezes uma carreira que você cheira pode atingir o organismo seu e você vai para a roça. Mas Deus, Ele pode mudar a sua história, como mudou a minha. Por mais que eu não tinha visão disso acontecer, existia a oração da minha mãe. Glória a Deus. Existia uma oração uma oração é a fé e a esperança. Glória a Deus. Esses três andavam juntos. A esperança que Deus nos dá quando temos a oração. A minha mãe via diferente. O pastor Fábio está aqui, conto com Deus, chegando. Ele encontrou meu pai já não via mais. É bem diferente o pai e a mãe, né? Mas realmente eu não dava mais visão para as pessoas me ver onde me vê hoje. As pessoas acho que não conseguiria deslumbrar isso. Acho que a cabeça não consegue ir à imagem que você está vendo hoje. Era muito difícil, porque eu me assustei com o que Deus fez na minha vida. Se eu me assustei, imagine as pessoas ao meu redor. Amém? É maravilhoso. Existe uma palavra lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Por que eu peguei esse versículo? Porque a fé realmente, a fé genuína, ela vê algo que nenhum homem consegue entender.
A fé é como eu pular aqui e não ter chão, e o chão vir depois. Fé é isso. Fé é você ver uma pessoa morta, gelada, e você acreditar que ela vai voltar a viver. Fé é que o pai desse filho tinha, porque mesmo o filho longe, não diz exatamente, mas quando ele avista o filho, ele podia ter falado um monte de coisa. Será que é ele mesmo? Mas ele não. Ele teve fé, ele acreditou, porque ele sabia que aquela bagagem ia acabar. E Deus, ele sabia que a minha bagagem ia acabar também. Ele sabia que a minha reserva estava indo embora. E a minha mãe teve essa atitude. A oração que começou a mudar o meu curso. Não estou falando que as outras pessoas não oraram, porque teve igrejas que oraram por mim, teve pastores, meus irmãos, mas a minha mãe foi muito mais além. Meu irmão me lembrou um dia, minha mãe contando também, que um dia ele falou: mãe, a senhora não está enxergando, a senhora não está vendo. E a minha mãe falou assim: não estou vendo, que o meu filho está na igreja, com as mãos levantadas, adorando a Deus. Isso se encaixa no versículo de Hebreus. Porque a gente chega uma hora que a nossa fé começa a esfriar, começa a acabar. E se a gente não alimentar, porque a gente tem Cristo como nosso Senhor, pelo sentimento que há dentro da gente. A gente quer um Deus que a gente sente, que habita em nós. E a minha mãe usou essa fé. Eu não estou vendo, mas da mesma forma que Cristo morreu naquela cruz, da mesma forma daquele sacrifício, meu filho vai ser transformado. E tem muitas mães, muitos pais, muita família que desiste. Eu não sei se tem mãe ou pai aqui nessa situação, mas não desiste. Você é a voz profética dentro da sua casa. Você pode mudar o curso não só do seu filho, mas de um parente, do marido, da esposa. Você pode mudar o curso com a sua fé. Amém? Aí ela mudou. Chegou uma hora que ela mudou o curso da oração dela. Ela orou para Deus enviar um anjo. Entra aquele ditadinho lá do mundo que o pessoal usa, que sabe, santificado não faz milagre, né? Mas chega uma hora que você não quer mais ouvir pai e mãe, você não quer ouvir mais irmão, você não sabe de nada, meu irmão nem usava droga, você nem usa droga, você nem como que é. Aí minha mãe mudou o curso, falou: Deus, envia um anjo, envia alguém que esse camarada aí ouça, pelo amor de Deus, né? E Deus é um Deus de surpresas excelentes. Deus é um Deus que conhece nosso coração. Deus é um Deus que sonda nosso coração. Amém? Feliz eu não estava. Quando minha família ia para os cultos de domingo, muitas das vezes eu tinha até vontade de ir no culto. Mas aí já vinha já o dedo na minha cara. Vai fazer o que lá? Olha para você. O que você quer lá? Você não é mais para isso. Você não vive mais para isso. A sua vida não se resume mais nisso. Sua pegada agora é outra. Várias vezes o diabo soltou essas palavras no meu ouvido. Várias vezes falava: você não tem mais o que buscar e nem direção ao que buscar. E mudou esse curso. E começou a perseguição. Porque foi uma perseguição. Encontrei um rapaz chamado William Gravatar na época. E esse camarada eu não via há muitos anos. A gente jogava bola há muitos anos atrás de São João. Eu não via ele há muito tempo. E eu tinha uma amizade com ele não era muito íntima. Mas a gente tinha uma parada legal. Quando se via, né, às vezes eu montava um time de salão, chamava ele. Eu não vou falar que eu jogava muitos, não, alguns aí, né? Mas eu bati uma bolinha com eles legal, sabe? E esse William apareceu diferente, né? Aí começou, pediu meu número de celular. Eu dei, eu nem entendi porquê. Eu falei: rapaz, se esse telefone começar a tocar direto, Glória a Deus. tem um negócio aí, né, e tal, e não sei o que. Eu falo: meu, é chato. Por que eu fui dar o celular? E começou atrás de mim, eu vi aquele caminhão, falava: meu Deus, lá vem esse caminhão de espuma. Né? Porque o diabo ele começa a ficar desespero, né? E começou essa grande perseguição. Segundo ponto, que a minha vida se encaixa no filho pródigo: a voz do Espírito Santo e uma atitude. Porque não adianta eu ouvir a voz e não ter atitude. Além de ouvir a voz do Espírito Santo me falar,
além de eu ouvir ou ver uma atitude de Deus em prol da minha vida, eu tenho que tomar atitude. E uma atitude que o dependente tem que tomar é dar o primeiro passo. Ah, Fabinho, eu dei o primeiro passo, caí. Dá outro. Dá outro e dá outro. Mas você não pode ficar parado esperando um anjo ir lá e te tirar toda a intoxicação que você tem. Não, é passo. É passo. Amém? Lá no versículo do 17 ao 20 diz assim: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Aleluias. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Amém? Esse filho viu a situação dele e ele voltou à memória como era a casa do pai dele. Ele não voltou querendo ter uma vida de príncipe. Ele voltou simplesmente querendo viver dentro da casa do pai. E eu só queria era só isso, ter a minha paz de volta. Eu já não estava pensando em sono, já não estava pensando em nada, só queria a paz que eu tinha dentro da casa do meu pai. E uma tarde de sábado, depois de várias insistências, o William me chamando para um trabalho da igreja, teve uma quarta que ele me chamou, era pré-encontro, e eu estava no Tatuapé, bem antes do horário, estava para chegar em casa, tomar banho, jantar, cochilar, e eu fiquei esperando. A minha irmã estava comigo, não sei se ela vai lembrar. Eu falei: não, eu vou esperar um pouquinho, que eu estou com dor, não sei o quê. Ela foi, eu fiquei cebando um pouco para chegar no horário que não dava. Enfim, não fui. Aí ele falou: não, tem sábado 4 horas da tarde e tal. Eu falei: então demorou, eu estou lá. Sabadão acordei, estragado, como sempre. Falei: mas hoje eu vou só de coca. Hoje eu vou tomar só uma Coca-Cola, porque hoje à tarde eu vou nessa parada aí. Hoje eu vou. Rapaz, nesse dia, acho que os traficantes da área aí falaram: meu, Sérgio, fala para os manos vir pegar aqui, que hoje é por minha conta. Eu encostei no bar e só tomei uma Coca. Isso era 10 horas da manhã. Daí para frente, o crédito abriu no bar, o cocaína teve a vontade. Chegou o cara que eu não via há 300 anos. Você usa? Eu uso, eu também. Cocaína para dentro. Nesse dia eu cheirei. Mas eu cheirei. Mas Deus, ele começou. Porque a minha mãe pediu para Deus enviar um anjo. E Deus enviou um anjo. Deus enviou um instrumento dele para falar do amor que ele tinha por mim. E eu, naquele sábado, minha mãe passou na igreja à tarde, na frente do bar para ir para a igreja. E o Espírito Santo falou para ela assim: contempla essa imagem, que é a última vez que você está vendo isso. E eu estava bem louco. Estava, como disse esse cara, estava favorável. O negócio estava feio nesse dia. Estava à vontade, cocaína à vontade, não precisava nem pôr a mão no bolso. O dono do bar falou: não, Fabinho, você é firmeza. E vai que vai. E o Fabinho pega a cerveja, outro pega, bate o cara. E a minha mãe vai lembrar que debaixo da mesa assim estava lotado. Quando deu umas 7 horas da noite, mais ou menos 7, 8 horas da noite, me deu um negócio. E eu estava com as pessoas que eu mais gostava. Um nome eu posso falar, que é o Michel da Márcia, que andava comigo. Vivia muito tempo com ele. Graças a Deus hoje está no Senhor também, está firmão lá. E eu gostava muito de ficar com ele. Eu falava: mano, não quero ficar com ninguém. Desci para esse na minha rua, onde era o bar na época era o bar do Hamilton, e era um bar que é um cara que gostava muito de mim, né? Me via na situação que eu vivia, e muitas das vezes pegava no meu pé. Infelizmente ele está aqui hoje, mas é um cara que eu admiro bastante. O Senhor vai entrar na vida dele em nome de Jesus. E eu fui para esse bar e queria ficar sozinho, um negócio esquisito, porque o negócio estava bom lá em cima. Mas começou a rir por isso, porque o Espírito Santo começou a colocar o seu plano em ação. Deus começou a colocar o plano dele em ação. Aí eu cheirei sozinho, porque você vê, eu estava sem dinheiro e ainda saí com droga no bolso. Como diabo, eu acho que se acabasse era bem capaz de passar o crédito. Ah, bom, não sei mais.
E ali eu fiquei doidão e querendo ficar sozinho. Aí encontrei um pessoal mais tarde, em média de meia-noite, e tinha acabado a cerveja. Tinha muita droga, mas não tinha cerveja. E eu tinha crédito em alguns lugares ainda por favores que eu fiz lá atrás. E um desses lugares era um bar, que eu até namorei com a filha do dono do bar, da dona do bar. Ela tinha um convívio muito bom lá dentro, por amizade. E eu batia lá às 5 horas da manhã, ela pedia. Esse dia era meia-noite, meia-noite e pouco. Mas bati, taquei pedra, ixi, fiz de tudo e ninguém saía. Eu chamei tudo quanto é nome lá de fora. Falei, né, não abre essa porta. Aí eu cheguei bravo lá onde os caras estavam, falando, não tem nada não tem cerveja não. Aí me deu um estalo, falei, vou embora, vou pra casa. Ninguém entendeu nada. Aí quando eu cheguei em casa era 1 hora da manhã, e cheguei pra minha mãe e falei, mãe, essa foi uma palavra que não voltou, ela foi assim e ficou. Acho que foi um soco na cara do diabo essa hora. Eu falei assim, mãe, eu tinha algumas bebidas dentro de casa, peguei um cigarro, falei, eu vou lá pro portão, eu vou pensar que amanhã eu vou naquela parada que ele me falou. Aí fui pro portão da minha casa, o que tinha dentro de casa, e fiquei lá, sentado, pensando um monte de coisa. Os caras tá lá, mas né, vai ter outro lá, e ficou aquele conflito. Irmãos, eu era tão considerado por algumas pessoas que eles foram atrás de mim. E aí, ó, o que Deus faz para mudar a história da tua vida? Basta você ter uma atitude, por mais que não pareça que é uma atitude correta ou que de repente está fazendo a coisa certa. Mas quando eu falei da minha boca que eu ia naquela parada do dia lá atrás, mesmo fugindo de algumas coisas, Deus já estava vendo no meu coração. E os camaradas me procurou e eu estava na calçada, dava para me ver de muito longe. Os caras passaram não tão longe assim, não me viram procurando, eu ouvi ainda meu nome ainda. E eu sentado tipo assim, esses caras tá louco, tá na noia, né? E na hora Deus me fez sentir como um campo assim, ó, me escondeu. Glória a Deus. Diante de Deus, assim, um campo, me escondendo. Aí eu me estragar no bolso. Chegou o dia que eu tomei essa atitude. Chegou o dia que começou o rebuliço da minha vida. Chegou o dia que nem eu imaginava que isso iria acontecer. Acordei domingo, né, mãe? Disposto para ir. Mas não sabia para onde também, como que era, o que ia fazer. Não era muito fã, né, pastor? Me confessei com o pastor logo depois que eu não era muito fã de algumas coisas. E eu cheguei nesse lugar, domingo de manhã, a igreja em reforma. Eu fiz para encontro nesse altar que estava em reforma, eu e mais 3 pessoas. Cheguei aqui estragado, me ofereceram café, eu falei, passa longe, pelo amor de Deus. Então, refrigerante, Deus me livre. Né? Tem uma cervejinha aí, né? Mas estragado, mas eu falei, vou ver o que é esse negócio aí, né? Acho que é só hoje, né? A gente às vezes vem assim, né? É só hoje, né? Amanhã eu vou embora, né? E foi 4 horas de ministração de pré-encontro. Meu Deus, que tortura. 4 horas, eu vi 2 caras falar. Meu Deus, eu olhava pro Reinaldo assim, o Reinaldo falando, meu Deus. Mas quando ele contou o testemunho dele, quando ele contou o que Deus fez na vida dele, quando ele contou quem ele era, eu falei, oxe, tá falando de mim? O cara é igual eu, velho. Tranqueira de tudo. Se esse cara mudou, eu também mudo. Mas só falei isso. Aí fiz os 2 primeiros módulos e aí faltava o 3º e o 4º, subi lá pra cima, eu falei, Jesus. Eita. E passou um camarada aqui chamado Marquinho, que é meu brother. Estudei com ele há muito tempo atrás. E eu lembro que ele falou, ali naquele corredor, cuida desse, que esse é longa data. O Reinaldo falou, firmeza. E eu fui bem cuidado naquele dia. Subi para o 2º módulo, mas ainda, né? Meio cabreiro, né? Nem sabia que era o pastor da igreja. E eu aqui. Nem sabia. Foi a igreja que tem servo fiel, né, pastor? E subi, aí mais 2 horas. Oh, Jesus, quero ir para casa. Aí foi onde aconteceu a coisa mais maravilhosa da minha vida, onde tudo caiu. Foi como se eu tivesse tomado um rodo, aquele que você levanta 2 pés e levanta de novo. O abraço do Odair. Quando o Odair me deu esse abraço, aí a coisa mudou.
Aí eu senti um amor de Cristo tão grande dentro de mim, mas tão grande. Eu fiquei tão constrangido que eu saí do pré-encontro, passei em frente do bar, os caras, eu falei, opa, casa. Fiquei tão constrangido com esse amor, um abraço muda. Às vezes você não sabe onde está versículo X, onde está versículo Y, às vezes você não sabe falar legal, às vezes você não sabe falar bem, mas um abraço tem muitas histórias. Não que o testemunho do Reinaldo, não que os 4 horas de ensinamento não foi um alimento para a minha alma, mas se não tivesse aquele abraço, eu ia perder tudo ali na porta. E o Odaí, eu vou saber desse abraço muito tempo depois. E o Odaí não é um cara zoeirão, não é um cara, né? Ele é uns camaradas que tem ainda, pastor. Mas o abraço que ele me deu, o carinho, sabe? Fazia muito tempo que eu não chorava da forma que eu chorei. Fazia muito tempo que eu não sentia um colo de pai. Eu falo, é o pai espiritual. Eu tive o prazer de sentir novamente o colo de Deus. Mas não era só aquilo, era atitudes. Lembra que eu falei? Tem que ter atitude. Atitudes que fazem a diferença, atitudes que mudam a história. E chegou o dia do encontro. Fiquei uma semana tranquilo. Tomei só algumas brejinhas, mas na moral. E eu, para tomar cerveja na época sem usar cocaína, olha, eu já descia do ponto de ônibus, já encontrava o bar, já estava tudo esquema. E eu passava direto. Aí tinha algumas coisas em casa, ainda tomava. E sexta-feira eu fumei acho que um maço de cigarro esperando o William me pegar na hora do encontro. Falei, nossa, que negócio louco. Fui na porta do bar, falar para os caras que eu estava indo pro negócio. Olha o que Deus faz, uma loucura. Falei, não, é um negócio aí que eu vou. E fumando. Aí, cheguei aqui. Quando eu fui para aquele lugar, meu Deus. Aí onde Deus me pegou e falou, vou te mostrar quem eu sou. Vou te mostrar o amor que eu tenho por você. E eu tive algumas atitudes naquele encontro, desde a hora que eu cheguei, que foi a humildade de ser aquilo que eu era diante de Deus, sem vergonha do que Ele ia achar de mim. Porque muitas das vezes a pessoa cai, a pessoa chega num ponto lamentável da vida e tem vergonha muitas das vezes de ir numa igreja ou de falar com o Senhor. E eu fui humildão, falei, Deus, a parada é assim, entendeu? A pegada é essa. Sabe? A sinceridade, a esperança. Eu voltei a ter esperança. Eu voltei a achar que eu tinha condições de voltar à minha vida normal. Eu não estou falando nem do que eu estou vivendo hoje. Estou falando de viver uma vida normal do Senhor. Eu estou falando de ser obreiro, de ser líder de jovens, de ser membro do conselho da igreja. Não estou falando nada disso. De acreditar num sonho de uma geração chamada Timóteo. Eu estou falando de viver uma vida tranquila no Senhor. Eu mergulhei de cabeça. Cheguei no encontro, eu me rasguei. Falei, Deus, eu quero voltar desse lugar igual esses crentes chatos que tem aí. Porque para mim, crente que falava do amor de Cristo era crente chato. Crente que chegava para você e gritava na porta, Jesus te ama, Jesus vai pegar você. E eu achava que isso era um crente chato. Não tem entendimento. Pensa, cheio de Charlie Brown Jr. na minha veia, eu vou pensar no que na hora de falar, né? Mas eu fui sincero com Deus. Falei, eu quero voltar a ser esses dois aí. E eu queria encontrar outro lugar para provar que eu fui transformado. Quando eu cheguei nessa igreja, naquela porta, eu parei, eu falei, meu Deus, eu não saí daqui. Sexta-feira eu não saí daqui. Não é possível. Não é esse lugar que eu saí. Ver as pessoas, sabe, vibrando, cantando, sabe? E o mais engraçado que o rosto da Dona Maria do Carmo, minha mãe não estava de assustada. Você vê, né? Acho que ela falou, Deus tinha me falado uma semana atrás. E Deus fez coisas maravilhosas naquele lugar. Na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, torno a falar de atitudes. Sou um homem falho ainda. Sou um homem falho. Preciso mudar muito, preciso amadurecer muito, preciso aprender muito. Mas na segunda-feira a minha irmã está de prova, que ela trabalhava junto comigo. E eu não conseguia falar palavrão. E eu falava pouco. Falava pouco, né, mãe? Pouquinho. Conversava com a minha avó, coitada. Ela ouvia cada coisa, só Jesus.
E eu cheguei no meu trabalho e falei, acabou a brincadeira, hoje eu sou outro homem, não quero mais isso, mais isso, mais aquilo. Porque, irmão, se você não dá as cartas, logo logo você se envolve de novo. Na mesma semana chegou um amigo meu, é cara que é chegado meu. É cara, se bater palma na porta da minha casa hoje, eu chamo para almoçar, chamo para jantar. Chegou na porta de casa com a mão cheia de pino de cocaína. E aí, meu amigo, e aí, meu brother, bora. Falei, meu, só eu tá parado. Aleluia. O meu tá pegado aí, porque o meu cristianismo tinha ido tudo embora, né? Só que eu tratava tudo. Não sabia nem falar. E ele falou, não, mas você é meu amigo. Eu falei, então, se você é meu amigo, larga isso e vamos para a igreja. Ah, mas aí não. Aí eu falei assim para ele, então se você for para vir em casa com esse negócio na mão, você nunca mais pisa o pé aqui. Parece duro, né, para falar com um amigo, né? Mas às vezes você acha que você vai perder um amigo, não. Você vai ganhar um amigo. Esse que é o bem dele. Eu não abandonei esse cara, pelo contrário, mora muito longe hoje, mas eu sempre tenho contato com ele e com a família dele. Mas na época, se eu não fizesse isso, eu não estaria onde estou hoje. Eu não estaria aqui contando para vocês. Então, muitas das vezes, vem a transformação na nossa vida. A gente vai num culto, vai num trabalho, Deus falou comigo, Deus me encheu. Deus fez isso mesmo. Mas cabe você viver uma vida totalmente diferente ou continuar a vida que você vivia. Porque não adianta o Fabinho ser transformado num trabalho, que é bênção. O Lequinho que o diga, né, Lequinho? Um trabalho que é bênção, mas chegar aqui na semana, encontrar... Ah, vou lá ficar com meus amigos de novo. Vou lá, né? Eles tomam cerveja, eu tomo coca. Mas isso é balela. Isso é coisa do inferno. Porque não tem como. Ou você se afasta, ou você se afasta. Eu estou falando de você odiar a pessoa. Estou falando de você se afastar dos costumes. E foi isso que eu fiz. No encontro, já estou encerrando já. No encontro, eu recebi coisas especiais. Lá no versículo 21 ao 24 diz assim: e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestir, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegremos. Amém? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Uma vida de destruição, uma vida que não tinha mais perspectiva de nada, uma vida que não tinha mais objetivos, mas Deus me deu algo de volta. Algo que quando um cristão cai em si, eu não estou falando só de droga, tem muito cristão que está fora do Senhor por causa de jogo, por causa de futebol, por causa de um monte de coisa. A minha experiência foi a cocaína. A minha experiência foi a cocaína e o álcool. Mas tem muita gente com várias experiências largando o Senhor. E Ele me deu algo de volta, que foi a melhor roupa, que é a dignidade de volta. Porque eu não tinha dignidade. Eu não tinha dignidade de chegar no cidadão. Eu não tinha dignidade de ir numa discussão, de repente em casa com algum problema, abrir a boca. Eu não tinha dignidade, de repente, para estar no aniversário de uma sobrinha e falar algo especial para ela. Eu não tinha essa dignidade. Eu não tinha dignidade para não abrir a boca para nada. Nem quando eu estava certo, eu tinha coragem de abrir a boca, porque eu não tinha dignidade. Segundo ponto que Deus me deu de volta, um anel, que é a autoridade de filho. Ele me deu de volta a autoridade de filho na tua casa. Ele falou, aqui é teu lugar, aqui é tua casa. Amém? Ele me recebeu de volta. Terceiro ponto que eu recebi, sandálias, que é o ministério que Deus tinha para a minha vida. Porque em 1996 Deus falou através de um profeta, eu tenho uma obra grande na tua vida, filho. Eu vou fazer algo grande na tua vida. Eu joguei isso fora, Ele me deu de volta. Ele pegou meu ministério e falou, Tó, é seu. Amém? Quarto ponto e último, o bezerro. Porque quando eu cheguei, houve festa no céu. Quando eu cheguei, houve festa neste lugar. Quando você voltar ao Senhor, quando você cair em si,
e saber que a casa do Pai é o melhor lugar, isso Ele vai te devolver. Aleluia. Isso Ele vai te devolver. Amém? Amém. O Senhor tem uma herança chamada Cristo para mim e para você. Amém. O Senhor tem uma herança conquistada na cruz chamada vida eterna. Amém. Porque a maior herança que eu tinha e eu joguei fora é a vida eterna. Porque isso vai passar, queridos. Existe uma cidade celestial e não tem inferno, não tem boca do inferno que possa impedir isso, porque isso vai acontecer, porque existe uma cidade esperando eu e você. Glória a Deus, Jesus. Não troque Deus por uma vida mentirosa, por uma vida de engano, porque eu vivi 11 anos enganado, pensando que eu era feliz. E eu me pergunto algumas vezes, onde eu estaria se eu não tivesse deixado meu Senhor lá em 1997 e retornado em 2008? Deus pegou o meu testemunho para que muitos sejam abençoados, mas a escolha errada foi minha. Não adianta que você indo para o mundo ter experiência, é o que Deus quer, porque Deus não quer isso. Isso é uma mentira do inferno. Deus, Ele nos resgata, nos transforma e nos muda para que outras pessoas não caiam no erro que eu caí. E eu peço para você, seja sábio, aprenda com o erro dos outros, porque eu não aprendi com o erro dos outros, que eu tive muitos. Não faça como inteligente que tem que cair primeiro para depois aprender. Faça como sábio. Amém? Amém. Deus pode mudar a sua história, mas para isso acontecer é preciso mergulhar de cabeça. Esse filho pródigo, ele não estava nem aí, ele voltou, ele falou, não interessa, imagina o irmão dele. Ele tinha um monte de questões, mas ele não quis saber, ele falou, não posso viver nessa vida que eu estou vivendo, porque eu vivia numa vida excelente. E o que me impede de voltar, o que me impede de buscar o Senhor de volta, é só eu. O único impedimento é eu. E eu falei, chega. Eu subi nesse altar no dia de encontro, falei para meus familiares, falei, vou tentar e vou buscar ser uma nova pessoa. E graças a Deus, o vício da droga, o vício do álcool e o vício do cigarro, eu já deixei de imediato. Lógico que Deus precisou limpar de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. De vez em quando apareceu uma sujeirinha. Nós somos uma obra em construção, mas o Senhor não quer que você se afaste para viver experiência, para valorizar Ele. Valorize Ele agora. Valorize que nem a minha esposa valorizou. Conheceu aos 13 anos e está até hoje caminhando no Senhor. Como o pastor Fábio, que tem 35 anos de ministério. O maior testemunho aqui não é o meu. O maior testemunho é o dele. Esse é o maior testemunho. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor. Glória a Deus. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado pela mudança. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Pai amado, Pai querido. Eu queria agradecer algumas pessoas. Eu queria chamar aqui meus familiares. Obrigado, Deus. Somos nada sem ti, Jesus. Deixa eu chamar toda a minha família. Isso me inclui meu sogro e minha sogra. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer também uma pessoa especial. Duas pessoas especiais. Em nossas vidas, Dilcinho. Deus. Aleluia. Dilcinho, Glórias a ti, Senhor. a Ana. Foram as pessoas que me discipularam. Reinaldo, Douglas Guilherme, Alex. Foram pessoas que me acolheram dentro deste lugar. Foram pessoas que me ensinaram o abecedal, o início da caminhada, porque eu vim, tudo bem, eu retornei, mas eu estava vindo como se nunca tivesse conhecido. Aí essas pessoas me deram carinho, quantas caronas que eu recebi, quantas palavras, né? Quantas dificuldades que eu tive, que eu corria para a casa deles. Quantas vontades que eu tinha quando eu via alguém tomando um copo de cerveja. Falar, meu Deus, eu faço, isso é fácil. E eu corria para a casa deles, ia para a ponte, né? Eu agradeço muito essas pessoas. E pessoas que vieram depois, pessoas que ao decorrer do tempo nessa igreja, eu fui conhecendo e fui aprendendo. O pastor Fábio para mim é meu pai na fé. É a pessoa que eu admiro, uma pessoa que sempre me deu palavra rema, uma pessoa que sempre acreditou no meu chamado, sempre me acolheu. Amém? Eu quero agradecer a cada jovem, que eu amo demais este lugar. Eu tenho um carinho especial por vocês. É uma geração que eu amo. E agradecer a cada um de vocês. Glória a Deus. Cada palavra, cada oração. Aleluia.
Agradecer ao professor minha sogra, né, por ter me dado o maior presente que eu tenho. Eu queria pedir perdão para a pessoa, ela não está aqui, que era a Sara, porque eu fui um tio muito ausente no início. E pedir perdão para minha mãe, meu pai, meus familiares. Aleluia! Tenho falhado ainda, muito. Mas obrigado por acreditar, por não desistir de mim. Porque se você tivesse desistido, quem? Quero dizer que Deus tem algo na tua vida, Danilo. Aleluia! Deus tem algo extraordinário na tua vida. Você vai testemunhar um dia, você vai lembrar dessas palavras. Aleluia! Você será um empresário abençoado do Senhor. Deus vai te usar nessa terra. Está selado, Pai. Pai, obrigado, Pai, pelo caráter que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, por cada cuidado que você me deu. Obrigado, Tia. Queria agradecer a Jéssica, quantas vezes ela me acolheu drogado naquele lugar. Queria agradecer ao meu primo Rafael, ele não está aqui, mas ele vai assistir isso. Porque na minha loucura eu descia à meia-noite para a casa dele e usava a droga 6 da manhã. Ele ali me ouvindo. Dizer que Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar. Não importa o vento que você está passando. Isso! Não importa a dificuldade. Eu escapei de ser hoje de ter a doença chamada AIDS. Eu escapei, Deus me livrou disso, eu tive experiências. Eu não sei porque eu estou lembrando aqui, mas Deus sabe. Deus pode mudar a sua história, não importa o buraco que você está. Não importa. Isso! Não importa. As pessoas podem achar que você é um morto-vivo. As pessoas podem achar que você é um Zé Ninguém. Mas existe alguém chamado Senhor Jesus Cristo, que foi até aquela cruz, morrer para que eu e você tenham o direito de lutar pela vida eterna. Eu não sei o que Deus tem comigo daqui para frente, mas do dia 28 de fevereiro de 2008 até hoje, eu sou agradecido pela obra que Ele fez na minha vida. Aleluia! Eu sou agradecido por cada um que esteve aqui. Kinder, eu te amo, cara. Você é um cara ímpar, você é um cara extraordinário, Trequinho. Você é meu brother, Lê. Obrigado por você ter vindo, legal. Você é longa data. Amém? Obrigado por cada um. Eu quero que você que tem esse problema, você de repente acha que não tem saída, que você acha que muitas das vezes ninguém olha por você. Eu quero te chamar esta noite e dizer que Deus está olhando por você. Eu quero que você coloque hoje, nesta noite, esse problema que você tem, que Deus pode mudar. Amém? Eu queria que o ministério de louvor adorasse o Senhor. Aleluia! E se você sentir no seu coração, o altar do Senhor está aqui, não é nos meus pés, não é nos pés da minha família, é nos pés do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu tive uma atitude lá atrás, que muitas pessoas não acreditavam, mas eu tive. E eu quero te chamar para você ter essa atitude hoje. Deus pode mudar a sua história hoje. Deus pode começar a escrever a sua história hoje. Quantas pessoas falaram para mim: Fabinho, eu não te dou um mês, eu não te dou um mês. Mas o altar do Senhor está aqui para mudar a tua história. Não deixe passar hoje, não deixe para amanhã. Aleluia.
de algo que eu não poderia esquecer. Quando eu cheguei no encontro, pastor Fábio, quando eu cheguei que eu vi a minha vida transformada, Deus me ensinou algo desde o encontro, chamado gratidão. E eu não poderia esquecer da plenitude de Cristo, a igreja que meus pais congregam, que minha família congrega. Foi o Espírito Santo que me lembrou, não foi eu, porque como que eu ia lembrar disso? Fica aqui vocês dois comigo, eu quero vocês dois comigo aqui. Como que eu podia esquecer disso? E eu fui lá e falei obrigado. Obrigado por orar por mim. Porque é muito fácil o cristão sair da igreja e criticar seus pastores. É muito fácil o cristão largar o Senhor e falar que é culpa do líder, a culpa é daquele e disso. Porque a escolha é minha e é tua. E eu fiz essa escolha. O Senhor começou a obra na minha vida porque eu entendi isso de início. Eu não sei porque eu estou falando. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu quero te dizer que o Senhor, quando começa a obra na nossa vida, um dos primeiros princípios que Ele ensina é chamado gratidão. É gratidão. Em nome de Jesus, nós temos que ter a gratidão para as pessoas que muitas das vezes a gente acha que está querendo o nosso mal, mas quer o nosso bem. Isso não tem a ver com o filho pródigo, mas eu não sei porque eu estou falando. Mas quando as pessoas querem nosso bem, elas falam a verdade na nossa cara. Ela fala muitas das vezes coisas que doem, mas é querendo nosso bem. E eu aprendi a lidar com uma coisa que eu perdi lá atrás, chamado não. Eu aprendi o não. Por mais que doa, eu aprendi a ouvir o não, para viver o sim de Deus. Amém? Eu vou orar para esses dois. Eu quero que vocês estendam as mãos para cá. Senhor Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus portador de suprema excelência. Tu és o Deus que transforma histórias. Tu és o Deus que muda a história. Em nome de Jesus, muda a história dos meus filhos. Muda a história dos meus filhos, em nome de Jesus. Não pode ser de mim. Não pode ser de mim. Você sabe que eles estão esperando. Mas não sei o que vai fazer. Aleluia. Que o Senhor seja louvado. Glória a Deus. Seja glória ao Senhor. Toda glória, toda honra. Senhor, quando eu falo
falei de ministério, quando eu falei de Deus restaurar o ministério, Deus colocou a camisa na minha vida. E eu falo para ela, os jovens que estão comigo sabem disso, mas eu não consigo fazer nada sem ela. Ela é a minha metade, ela é o meu porto seguro. O Senhor, quando me restaura, Ele faz bem feito. O rapaz que ia nas festas, estragar as festas, hoje o rapaz ele ora. Pense, não deixe o Senhor, não deixe o inimigo tirar você da presença do Senhor. E se você não conhece esse Deus ainda, mergulhe nele, porque a trombeta vai tocar e a igreja dos doidos vai subir. Amém? Eu quero agradecer cada um, que o Senhor seja louvado neste lugar. Dizem que eu sou louco, que eu não sou normal, que eu sou diferente, mas isso é muito pouco comparado com a grandeza do que espera pelo crente. Mas a melhor coisa do mundo foi quando eu te conheci. Muitos acham um absurdo, mas eu me orgulho da escolha que fiz. Então fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer. Que eu não tô nem aí. Eu encontrei um amor verdadeiro, e ele é mais do que eu podia querer. Só queria ter conhecido mais cedo, porque curtir a vida é estar com você. Gente que não entende, sei que não são poucas, mas isso para mim são só palavras ao vento. Pois se entregar a Cristo é a decisão mais louca e a mais importante de todos os tempos. Fale o que quiser falar, diga o que quiser dizer.